Bom, pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Para registro, essa aqui é a oficina de redação científica do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, do Instituto Oswaldo Cruz. Eu sou o Fernando Genta, pesquisador do laboratório. E a gente vai continuar a discussão da semana passada. Na semana passada, a gente teve a segunda parte da discussão sobre figuras, né? Com um pequeno incidente, né, computacional, espero que não aconteça hoje, né? E tendo passado essa parte das figuras, hoje a gente vai começar a falar da escrita do texto, né? Propriamente dito, da parte de resultados, tá? Eu acho interessante vocês perceberem como a escrita de um manuscrito é uma tarefa que tem muitas etapas, assim, sabe, em sequência. Então, claramente é uma coisa que você não faz em pouco tempo, não é uma coisa que você vai fazer rapidamente, é um processo longo, tem que ter muita paciência, muita disciplina, muita constância, tá? Para a gente se contextualizar, né, deixa eu fazer um pequeno resumo, né, do que a gente discutiu até agora, que seriam os passos, né, a seguir para chegar no ponto de hoje. Então, inicialmente, a gente faz, né, ou você pensa, né, na lista de figuras e tabelas, né, você faz lá uma lista com quais experimentos, quais resultados vão compor a sua história. A partir dessa lista, a gente escreve, né, metodologia, né? Se você estiver trabalhando com projeto, ou dependendo do contexto, a gente escreve também os objetivos, mas a gente ainda não escreve a introdução, tá? Depois de escrever a metodologia, aí a gente passa a fazer as tabelas, faz as figuras, lembrando que essas duas coisas têm legendas associadas, né? Então, teoricamente, o que a gente tem até agora é um documento que tem um texto, né, de metodologia, tabelas e figuras acopladas. É isso que a gente tem até agora. Passando a escrever a parte de resultados, então, antes da gente discutir aspectos específicos, né, eu vou falar um comentário geral importante, que a parte de resultados é a parte, assim, a princípio, é a parte mais importante do teu manuscrito. É a parte na qual você vai descrever, né, as coisas que você fez e as coisas que você obteve, tá? Então, tenha cuidado com essa questão, um pouco da repetição, né, porque você pode virar e falar, olha, mas a gente já não descreveu o que foi feito ou como foi feito na metodologia? Em resultados, você vai escrever isso de novo. Só que você vai contar, né, as coisas na sequência na qual elas foram realizadas, em teoria, né? Vale sempre dizer que a história que aparece no manuscrito nem sempre é a história na mesma ordem que ela acontece, né, na realidade do laboratório. Muitas vezes a gente inverte as coisas, coloca numa ordem diferente para fazer mais sentido lógico, né? Especialmente em projetos que tem muita padronização, ou então, às vezes, você precisa, você tem idas e voltas, né? No percurso dos experimentos, né? Mas, de qualquer maneira, assim, você tem um pouco de repetição, a gente vai repetir um pouco o que está na metodologia, tomando cuidado para não ficar uma coisa redundante demais, você repetir muito a mesma informação, tá? Então, na verdade, a,
as ideias que você vai colocar ali, mais ou menos, né? O esqueleto vai ser muito parecido com o da metodologia, mas você não vai colocar as mesmas informações da metodologia. Então, uma boa maneira da gente começar a escrever a parte de resultados é fazendo meio que um resgate da metodologia. E da lista, né? Na verdade, antes até da metodologia, da lista de figuras e tabelas. Tá? Eu vou tentar ser bem claro aqui. Por exemplo, se você chegou num conjunto nessa lista, né? Com 3 tabelas, 5 figuras, né? E que são resultado dos experimentos que estão descritos em alguns tópicos da metodologia, você vai resgatar, vai descrever, vai contar os resultados que estão nessas 3 tabelas, nessas 5 figuras, né, descrevendo os experimentos que estão, né, descritos naqueles tópicos da metodologia. Então, essas coisas são bastante correlatas, tá? Elas são e isso, na verdade, embora às vezes possa parecer um pouco entediante ou chato, na verdade é uma coisa que ajuda a gente a escrever, tá? Você já tem mais ou menos claros quais vão ser os tópicos, ou os parágrafos, ou as partes de texto que a tua parte de resultados vai ter, tá? Então, mas aí, assim, o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, um cuidado é que essa é uma parte do artigo que ela é essencialmente narrativa, tá? É um pouco diferente da parte da metodologia, que ela é descritiva, né? A introdução, ela varia um pouco, né? Às vezes você tem introduções que você tem um pouco de narrativa, um pouco de descrição. Na discussão é uma parte mais reflexiva, você às vezes também tem um pouco você pode ter um pouco de narrativa, mas a parte de resultados do manuscrito é aquela parte na qual você realmente está contando numa sequência mais ou menos linear, às vezes isso varia um pouco, os dados, os experimentos que você fez, os resultados que você obteve. Tá? Isso tem prós e contras, né? Uma coisa legal, que facilita, né? É que as pessoas costumam ter mais facilidade de escrever textos narrativos, né? Você conta uma história, uma sequência de eventos, uma sequência de fatos, né? Costuma ser uma escrita mais fluida, né? Mais natural, né? Do que você descrever a do que o tipo de escrita que a gente tem na metodologia, por exemplo, né? Que é uma descrição, né? Bem detalhada, etc. e tal. Ou então da introdução também, dependendo da estrutura da introdução, ela não é uma coisa tão linear, né? A gente vai falar da introdução daqui a acho que umas 2 ou 3 aulas, se tudo der certo, né? Então, só que isso aí é um perigo, né? Porque da mesma maneira que é uma escrita mais natural, né, ou fluida, a gente corre o perigo, e vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Para não perder a objetividade. Vocês não estão escrevendo um romance, vocês não estão escrevendo uma autobiografia, nem uma memória da vida de vocês durante a pós-graduação ou a graduação, tá? É um texto que embora ele seja narrativo, ele é extremamente objetivo, ele é quase descritivo, na medida em que você vai descrever, você vai contar os experimentos que você fez, contar o que você obteve, né, os resultados que você obteve, com a preocupação de descrever os resultados. É aqui que você vai descrever os resultados, tá? Então, é uma narração meio, né, um pouco diferente, né? E é por isso que, às vezes, alunos que escrevem super bem, que tem, assim, que tem muita, né, habilidade na escrita,
às vezes acabam criando manuscritos que são um problema, porque a pessoa acaba, né, usando um estilo que não é apropriado, né, de narração, né, essas questões de estilo, elas muitas às vezes são difíceis de definir, né? Por exemplo, um problema estilístico num texto científico é você, né, ser subjetivo, né? Fernando, a E gente perdeu uma parte. Deu uma oi, travada. Um tempinho. Perdeu uma partezinha. A gente não sabe. tá, deixa eu trocar aqui de roteador, gente, desculpa. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Sim. Até onde que vocês ouviram? Eu não lembro muito bem, porque foi uma parte muito curta. Você ainda estava falando desse negócio de narrativa e de o seu objetivo na hora Porque na hora de escrever a introdução e tal. você falou que tem alunos que escrevem muito bem, mas que por não ter a narrativa correta, acaba caindo nesse problema de não ser tão natural, mas Perfeito, eles perfeito. chegou nessa Bom, parte. tudo bem. Então, além do cuidado de você não ser, vou colocar aqui até antes, aproveitando esse gancho, né? Às vezes você escreve bem demais, né? Então você tem que tomar cuidado para não ser prolixo, não se alongar demais nas coisas, tá? É um texto objetivo. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas uma dessas questões de estilo com as quais a gente tem que tomar cuidado quando a gente escreve os dados, né? É da gente não usar termos que sejam subjetivos, né? Então, aqui tem que tomar muito cuidado com os adjetivos que você usa, tá? Então, evita usar, evitar adjetivos, tá? Evitar qualificações pessoais dos resultados, tá? As comparações que você faz numa descrição de dados, elas têm que ser sempre objetivas ou quantitativas, percebe? E uma das questões fundamentais que às vezes falta no texto dos alunos, né, é que se você faz uma comparação, você sempre compara alguma coisa com outra, tá? E uma falha muito comum é que, como você está descrevendo experimentos que foi você que fez, dados que você obteve, e eles são muito, você tem muita intimidade com aquilo lá, né? Você acaba escrevendo as coisas de acordo com referenciais que você já tem na sua cabeça e que não estão no texto, tá? Por exemplo, quando eu fiz o tratamento tal, a atividade da enzima aumentou. Quando eu fiz a tal coisa, a atividade da enzima diminuiu. Você sempre tem que ter um referencial, e esse referencial tem sempre que estar descrito. Aumentou em relação a quem? Diminuiu em relação a quem? Em relação ao controle? Em relação ao tratamento? Percebe? Então, aqui eu vou colocar, então, sempre incluir um referencial. E aí fica muito claro que, assim, se você está sempre comparando as coisas, ou descrevendo elas quantitativamente, ou fazer descrições, a gente pode até ter qualitativas, mas que não sejam pessoais, né? Enfim, melhor, pior, bom, ruim, acho que isso aí é até bastante óbvio, mas às vezes a gente acaba usando qualificações pessoais de acordo com o que a gente espera do resultado, e isso não é razoável, tá? Num texto científico, tá? Bom, um comentário bastante, né, parece uma bobagem, mas é um problema em muitos manuscritos, é
sempre seguir a ordem das figuras ou das tabelas. Opa. Então, você vai escrever os seus resultados na sequência que você usou para numerar as tabelas e as figuras. Então, você vai falar primeiro da tabela 1, depois da 2, depois da 3, etc. Figura, a mesma coisa. Você vai falar primeiro dos resultados, dos dados que estão na figura 1, dos dados que estão na figura 2, depois a 3, etc. Você pode intercalar tabelas com figuras no seu texto, mas a sequência de tabelas e a sequência de figuras tem que ser seguida à risca. Ah, mas, poxa vida, eu comecei a escrever aqui, aí eu percebi que, caramba, faz muito mais sentido eu falar primeiro do que está na figura 2, primeiro, e depois falar do que está na figura 1. Você vai ter que mudar a numeração das suas figuras. Você inverte os números, corrige as legendas das figuras, aí você escreve o texto, tá? Na ordem que você percebeu. Se você perceber isso a posteriori, você vai ter que corrigir toda a numeração, e essa é uma das coisas mais chatas que existem, mais chatas e recorrentes que existem na redação de um manuscrito científico, tá? Isso é uma coisa que não passa por nenhum revisor ou por nenhuma revista. Sempre vão pedir para você. Então, por mais que você ache que não vai ter problema, vai, tá? E mesma coisa, e até no detalhe, né? Se você tiver, por exemplo, né? Você fala primeiro o resultado que está na figura 1A, depois o que está na figura... Opa, peraí. Não, é que ele muda aqui, né? Depois o que está na 1B, depois o que está na 1C. Você segue essa ordem direitinho, tá? Se precisar inverter, você vai ter que inverter na sua figura. Mudar os índices e mudar a legenda da figura, tá? Se acontecer de... conforme você vai escrevendo a história, você precisar voltar, não tem problema, né? Você fala primeiro, vou dar um exemplo aqui, imagina que eu falei da figura 1, depois da figura 2, da figura 3, quando eu chego na figura 4, eu preciso comparar ela com a figura 1, né? Não tem problema, você volta, não tem problema você repetir a menção àquela figura, tá? Isso, tá? Desde que elas apareçam pela primeira vez no seu texto na ordem, tá? Então, essa ordem aqui, ela se refere, né, deixa eu deixar isso bem claro para não dar confusão, à primeira menção no texto, tá? Isso é fundamental, isso assim, não passa, tá? Bom, falando dessa questão da objetividade, deixa eu mudar de slide para não ficar muito... né? Uma dica importante, tá? Na verdade, bom, eu vou dar várias, tá? Mas você fala as coisas no passado, sempre, tá? Então, foi feito tal experimento, o resultado do experimento foi tal coisa, tá? A enzima foi inibida, a enzima foi induzida, vou ficar falando de enzima que né? Vocês sabem, né, que é uma das minhas grandes paixões, né? Mas é sempre no passado, tá? Evita usar o presente, tá? A gente tem esse hábito, mas isso tem dois problemas, tá? Um cultural e outro conceitual, tá? O problema cultural é que o presente, os verbos no presente, eles são muito naturais em português, ainda mais em português brasileiro, tá? Não é a mesma coisa em inglês. Em inglês, isso acaba tendo outro tom, outro estilo, outro sentido, tá? Soa mal para chuchu, tá? Então, e a segunda razão é a questão filosófica, né? Você está
você está descrevendo uma coisa que tem uma temporalidade. É um experimento que você realizou, é um dado que você obteve, é uma coisa que aconteceu e que é possível que outros autores repitam no futuro e vejam coisas diferentes. Tá? É claro que a gente sempre faz os experimentos visando a reprodução mais completa e perfeita da natureza, né? Pensando em termos de reprodutibilidade, de número de réplicas, etc. e tal. Mas é assim, você não tem como ter certeza absoluta de que aquilo que você mediu vai ser sempre daquele jeito por toda a história do universo, entendeu? É uma característica, né? Olha, a, a, a enzima, né, sei lá, a beta-1,3-glucanase de barata, ela é inibida, sei lá, por, enfim, dietilpirocarbonato. Uma frase tão besta como essa, então vou dar um exemplo aqui, vai. Então, exemplo. A beta-1,3-glucanase de periplaneta americana é inibida por DPC, que é um inibidor. Tá? Na verdade, vamos fazer a coisa certa, vai, inativada. Quem fizer o curso de cinética esse ano vai aprender a diferença, tá? Ela sempre vai ser inativada? Você pode virar e falar, olha, não, mas eu posso até melhorar aqui a minha frase e colocar as condições exatas, olha, a concentração do composto que inativa, o tempo de incubação, etc e tal, tudo bem, mas por mais que você detalhe a tua descrição, você continua descrevendo um resultado que foi obtido num contexto específico. É possível que daqui a 50 anos, quando alguém vai estudar essa enzima, por alguma razão qualquer, né, a pessoa não observa a mesma coisa que eu descrevi aqui. Ou porque a enzima mudou, ou porque o inseto mudou, ou, enfim, por alguma razão, né, a coisa não se repetiu. Tá? Então, assim, é até uma questão, assim, de, sei lá, até de humildade você admitir, né, que os teus resultados são uma descrição, assim, que pode ser transitória, né, de um certo fenômeno, tá? Então, você não fala que ela é inativada por DPC, tá? Você fala que nos nossos experimentos, nas nossas condições, fazendo do jeito que foi descrito aqui, a enzima, né? No exemplo aqui, a beta-glucanase de periplaneta americana, foi inibida por DPC. Nessas condições, nesse trabalho, nesses experimentos que eu realizei e que eu estou descrevendo nesse artigo. Ok? Bom, outra questão textual que é importante. Já que a gente está falando de um texto que, embora narrativo, ele tem que ser objetivo, né, é muito importante usar frases curtas. Tá? Uma tendência, quando a gente escreve os resultados, é acabar fazendo frases enormes, tá? Porque muitas vezes os resultados eles estão concatenados, muitas vezes os experimentos são extremamente complexos, você tem lá um experimento que foi feito, sei lá, em 5 tratamentos diferentes, 10 condições diferentes, e a tendência é você descrever aquilo lá tudo de uma vez, percebe? Não pode fazer isso, tá? Fica uma coisa impossível de ler, tá? Então, esse é o momento de você, se você tem um resultado muito complexo, um experimento muito complicado, o que você tem que fazer é dividir ele em pedacinhos que façam sentido.
pedacinhos que possam ser descritos aos pouquinhos, tá? Pedacinho por pedacinho. E aí você vai escrever frases curtas, escrevendo cada pedaço do teu experimento, tá? Então, aqui, dividir experimentos ou situações complexas em afirmações simples, tá? O que é uma frase curta, tá? É difícil a gente, não existe uma medida, né, concreta. Eu vou falar para vocês, uma frase curta, uma frase com 10 palavras. Tá? Não dá para... É muito difícil dizer isso, tá? É óbvio, né, que a gente não está falando de frases de 2 palavras, 3 palavras, mas muitas vezes você tem frases que são só de uma linha, tá? Ou de 2 linhas, tá? Raramente você vai considerar uma frase curta uma frase com 10, 20, 30 linhas, tá? Também tem que tomar cuidado, né? E aí é uma questão de leitura mesmo, tá? Embora eu esteja falando para vocês escrever em frases curtas, coloquem-se no lugar do leitor. Alguém vai ler o que vocês estão escrevendo. Então, você fazer um texto de sei lá, de 1, 2, 3 páginas, todo composto por frases de uma linha, é uma leitura insuportável, tá? Então, pensem um pouco nisso também, né? No texto tem uma fluidez e tem um estilo, tá? Né, tipo, ficar parecendo um telegrama, né? Negócio, né? Enfim, né? Como é que fala? Né, sem ligação entre as coisas, né? Isso é uma coisa, assim, que vale a pena vocês treinarem, tá? Vocês têm que descrever um grande conjunto de resultados. Eu estou aconselhando vocês a fazerem frases curtas para facilitar a leitura, mas, ao mesmo tempo, para não ficar uma coisa telegráfica, né, horrível de ler, o que vocês têm que tomar cuidado é com as conexões entre as coisas. Tá? E aí é uma coisa que, assim, é o treino, é você conhecer quais são as expressões que podem ser usadas para concatenar ideias, tá? Tem que tomar cuidado com o sentido delas, tá? Muitas vezes essas partículas que a gente usa como conectivas, elas têm um sentido. Elas têm um sentido aditivo, ou às vezes de contraposição, né? Então, você tem que, ou às vezes de refinamento, ou às vezes de generalização, você tem que tomar cuidado com isso, né? Então, então aqui essas expressões, né? Eu não sei se expressões idiomáticas, acho que não é um termo bom, mas, sim, essas expressões para relacionar, né, né, as frases que se seguem, né, subsequentes, têm que ser coerentes com o que se tais, né, com a descrição. E é uma questão que vocês têm que treinar também, para o texto não ficar extremamente repetitivo, né? É importante vocês conhecerem um grande número dessas expressões conectivas, né? E estarem familiarizados com o seu uso, tá? Então, aqui vocês têm que ter diversidade e familiaridade com essas conexões, seja em inglês, seja em português. É isso que vai trazer para o texto de vocês linearidade, lógica, sentido, uma boa leitura, tá? Isso faz toda a diferença, tá? Bom, uma coisa fundamental não, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Eu vou mudar mais uma vez que eu vou apresentar uma ideia importante, né? Então, pensando, olha,
eu vou apresentar as minhas figuras, as minhas tabelas, os meus dados que eu vou colocar no texto, né? Numa série de parágrafos com frases curtas, tá? De forma objetiva. Mas uma coisa que vocês têm que ter em mente, que é um erro comum, né? É esquecer de descrever os dados, tá? E descrever não é a mesma coisa que mencionar, tá? Então, você falar que os dados estão apresentados na tabela 1 não é suficiente, percebe? Você precisa descrever em detalhes do que está na tabela 1. Você não vai, óbvio, né, copiar todos os números e enfileirar eles no texto, tá? Mas quando você fala, olha, a beta, vamos colocar um exemplo aqui. A beta-1,3-glucanase de P americana né? Então, a gente pode colocar aqui uma coisa que às vezes a gente vê, por exemplo, né? Os dados de inibição da beta-1,3-glucanase de P americana estão apresentados na tabela 1. Isso não me diz nada do que eu obtive, não me diz nada nem do que eu fiz. Não está falando quais são os inibidores, quanto que eles inibiram, percebe? Isso tem que estar descrito no texto, tá? Então, parece redundante, tá? Mas é que são maneiras diferentes e com significados diferentes de falar da mesma coisa. Então, a pessoa que vai pegar o teu artigo e vai ler, se não tiver um mínimo de descrição do que aconteceu nesse experimento de inibição, né? Você simplesmente você não está escrevendo um artigo, né? Você está dando para o cara a tabela dos seus dados, falando, olha, interpreta aí para mim, analisa para mim, percebe? A pessoa, ela tem que ter a descrição dos teus dados, né, com certo nível de detalhe no texto, para entender por que cargas d'água que é importante existir uma tabela 1, tá? Então, por exemplo, né, isso aqui nem é uma boa maneira de você escrever, né, esse tipo de resultado, né? Uma sugestão, por exemplo, é você falar, olha, a gente vai chegar ainda numa maneira melhor, numa maneira de iniciar as coisas, de colocar, mas, por exemplo, quando a gente for falar dessas inibições da tabela 1, a gente falaria, olha, a beta-1,3-glucanase de P americana foi significativamente, e a gente já vai falar um pouquinho disso, significativamente inibida por DPC. Aqui a gente coloca uma porcentagem, por exemplo, 100%, enfim, fenantrolina, EDTA, 25%. Deixa eu pensar aqui mais. Carbodimida, 75%. Então, aqui... E aí eu falo, olha, esses dados, posso até colocar aqui, estão na tabela 1. Qual que é a diferença da primeira frase para a segunda? Eu falei quais inibidores eu usei, eu descrevi um pouco o que eu obtive, os meus resultados, e na tabela 1 devem estar apresentadas informações mais detalhadas, percebe?
Posso colocar aqui, por exemplo, até 100%, ou EDTA até 25%, porque vamos imaginar que na tabela 1 tem diferentes condições, por exemplo. Tá? Estou dando um exemplo. Mas no texto você tem que explicar, descrever com certo nível de detalhe os resultados. Tá bom? E uma coisa importante é que quando você coloca comparações, é um pouco aquilo que eu falei no slide anterior, quando você coloca comparações entre grupos, comparações com o controle, você sempre inclui os parâmetros, né, estatísticos no texto. Tá? Isso é fundamental. Tá? Então, se o teu dado, por exemplo, tem desvio, você tem que colocar o desvio no texto. Tá? Então, é que aqui, como eu estou falando de faixas, não tem muito sentido falar em colocar desvios. Eu estou falando até um determinado valor. Então, isso é uma faixa. Eu não estou falando de um valor específico. Tá? Mas se você apresenta no seu texto uma medida, né, quantitativa, definida, né, ou até uma medida qualitativa, mas que é transformada, né, num parâmetro quantitativo, se esse valor tem um desvio, você tem que colocar no texto, tá? Mesmo que ele apareça na tabela também, tá? Aí você precisa pensar, né, aí é uma questão de bom senso, uma coisa que a gente discutiu algumas aulas atrás. Quando é que a gente precisa realmente de uma tabela? Né? Quando realmente não dá para colocar tudo o que a gente quer apresentar no texto. Muitas vezes a gente escolhe colocar no texto situações que são representativas e que resumem o que está na tabela. Tá? Que é mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu falei, olha, eu falei os valores máximos de inibição para cada composto. Ok? Bom, outra coisa que a gente tem que colocar no texto, na parte de resultados, além do desvio das medidas, né, são os valores, né, dos testes estatísticos, né, os parâmetros de significância. Então, a gente coloca o valor de P, por exemplo. Sempre. Se você faz um teste T, uma ANOVA, né, e você quer falar no seu texto que é significativo ou que não é. E isso assim, pensando no tipo de artigo que a gente publica, tá? Você sempre vai mencionar no seu texto se aquilo lá teve diferença significativa ou não teve diferença significativa, tá? Pensando no valor de P daquela comparação entre médias, por exemplo, tá? Então, sempre se coloca o valor de P e sempre se coloca o tipo de teste, tá? A única exceção que é feita a isso, tá? É se no seu manuscrito, por alguma razão, você só usa um tipo de teste estatístico. Aí você pode colocar na metodologia que também vai ter uma parte descrevendo os testes estatísticos que foram usados. Você fala, olha, todas as comparações foram feitas com o teste XPTO. Né? Aí você não precisa falar. Agora, se você usou mais de um tipo de teste estatístico no teu manuscrito, quando você apresenta uma comparação no texto, você tem que falar, olha, a enzima do inseto tratado, a atividade enzimática é maior do que nos insetos controle. Não tem sentido falar só que é maior. Tem que falar que é significativamente maior. Então, vou dar um exemplo aqui. Significativamente maior do que o controle
tá? Nossa senhora, gente, que significativamente maior, né, do que o controle, por exemplo, né? A atividade de beta-1,3-glucanase nos insetos tratados foi significativamente maior do que nos controles, por exemplo. E aí você tem que falar, olha, isso foi observado através de um teste, né? Por exemplo, de um teste T, e o P foi igual a 0,0001, por exemplo. Tá? Até, né, uma maneira até melhor de escrever isso aqui é eu colocar os próprios valores, falar, olha, atividade nos insetos tratados, vamos pensar que foi 100, né? Deixa eu ver como é que eu faço para colocar um símbolo aqui. Se eu consigo fazer isso fácil. Sim. Aqui. Então, 100 mais ou menos 10, tá? Aqui tem que ter uma unidade. 100 mais ou menos 10 unidades. Às vezes, se isso não... Olha só o nível de detalhe. Você está colocando desvio, mas que tipo de desvio, né? Qual que é o tipo de descrição que você está falando, que você está colocando, tá? Se sempre for do mesmo jeito, é a mesma questão do tipo de teste que você usou. Você não precisa escrever, você coloca na metodologia. Por exemplo, né? Os dados são apresentados em termos de média por exemplo, né, mais ou menos desvio padrão. Em inglês seria mean mais ou menos standard deviation. Ou desvio da média, por exemplo. Tem gente que apresenta assim. Ou a pessoa pode apresentar mediana. Se sempre for do mesmo jeito, tá? Não, peraí. Média... Não, tá bom, não vamos complicar. Né? Não, vou colocar aqui, pronto. Se sempre for do mesmo jeito, você coloca na metodologia. Se isso varia ao longo do texto, você precisa explicar naquela parte do texto ou da tabela, né, qual que é o tipo, né, de descrição que você está fazendo. Tá? Colocar isso no texto é menos comum. Tá? O mais comum realmente é que seja sempre do mesmo jeito, isso vai na metodologia, ou, às vezes, o que se faz é colocar na tabela. E como você está referenciando a tabela no final desse tipo de frase, né? A pessoa vai ver na tabela que, olha só, isso aqui é média mais ou menos desvio padrão. Tá? Então, aqui seria, né, por exemplo, né? Aqui, então, eu estou falando o que aconteceu, que a atividade aumentou, né? Quando eu fiz o tratamento, nos insetos tratados com fungos, por exemplo, tá? Quanto mais eu descrever, melhor. Né? Quanto mais eu descrever meu experimento. E o resultado, eu coloco aqui o valor, falo que foi significativo, digo significativo de acordo com qual teste e coloco o valor de P e referencio para a tabela. Então, a parte de resultados tem que ter frases desse tipo para tudo que vocês estiverem apresentando. Tá? E aí, vamos combinar uma coisa, tá? que é um erro que eu nunca quero ver vocês cometendo. Tá?
Se o negócio não é significativamente diferente do ponto de vista estatístico, ele não é diferente, tá? Então, não cometam a impropriedade, né, de pegar uma coisa que é, olha, eu tenho aqui um valor que é 20, mais ou menos 2, aí o outro lá deu... Não, vamos usar aqui, vai. Deu, sei lá, 25, mais ou menos 3, o outro deu 20, mais ou menos 2, né? Vou colocar aqui, vai. Vamos colocar uma sobreposição bem pronunciada, né? Então, vamos imaginar, eu tenho dois grupos com esses valores, não é significativo, tá? Isso significa, tá, que não é diferente, tá? Não é diferente, ou, para todos os efeitos, são iguais. Não tem diferença estatística. Então, esse negócio de falar que, olha, a atividade do grupo A é maior do que a do grupo B, mas não teve diferença estatística, é estúpido. Não façam isso, tá? Não tem sentido. Essa frase não tem sentido, tá? Você fala, ela tem sentido do ponto de vista semântico, linguístico, do ponto de vista do português, mas não tem sentido do ponto de vista experimental, tá? Então, o que você fala numa situação dessas é que não foi observada a diferença estatística. É isso, tá? Então, aqui se coloca que não foram observadas, aqui nesse exemplo, né? Ou não foi observado, né? Vamos simplificar aqui, não foi observado diferença estatística entre o grupo tratado e o grupo controle. Ok? Bom, continuando aqui a parte de resultados. Mais dicas, né? A parte de resultados, então imaginando que vocês, né, descreveram todos os dados, né, falando da tabela 1, tabela 2, tabela 3, figura 1, figura 2, figura 3. É até uma dica que eu dou para vocês, tá? É que quando vocês forem escrever a parte de resultados, né, já criem a estrutura do texto. É um pouco aquela coisa que eu já comentei, de dividir um problema grande em problemas pequenos, tá? Então, se você tem 3 tabelas, por exemplo, cinco gráficos, tá? E 5 gráficos, e você não tem muito mais dado além disso, tá? Muito provavelmente, tá? O teu texto de resultados vai ter 8 parágrafos, 8 frases, 8 partes, a não ser que as tabelas dos gráficos estejam apresentando aspectos diferentes da mesma coisa, e você reúna eles, tá, numa só afirmação. Mas uma maneira simples, para quem está começando a descrever resultados, é se policiar em relação Travou, a isso. Fernando. Oi. Tá, peraí, deixa eu mudar. Travou um pouquinho. Voltou agora? Voltou. Tá, até onde que vocês ouviram? Não, foi muito pouco. Pode Tá. continuar falando, porque você Tá bom, meio que tá falou bom. rapidinho depois. Tá, não, mas obrigado por avisar, João, pelo amor de Deus, continue assim. Tá bom? Ok. Bom, então, assim, uma maneira, uma dica que eu dou para quem está começando é estrutura o teu texto em parágrafos, em frases, sabe? De acordo com os dados que está apresentando. Percebe?
Se você tem 8 coisas para apresentar, você vai ter 8 parágrafos, 8 frases, e vai escrevendo, né? Uma de cada vez, tá? Mesmo que fique quebradinho, tá? Mesmo que você fique com a sensação de que você vai escrever um telegrama, né? Pensando que, frases curtas. Porque depois, quando você começar a encorpar essas frases, colocando os valores, colocando estatística, você vai perceber que, caramba, olha só, essas frases aqui, elas não estão tão, né, como é que fala? Simples ou resumidas assim. Eu realmente, né, são afirmações com bastante conteúdo. E uma das grandes dificuldades de um texto científico, quando você começa a ter essas frases longas, é que fica uma coisa muito densa, fica muito difícil de ler, tá? E mais difícil ainda de escrever, né? Fica um texto confuso, tá? Então, esse é um jeito, né, de você, né, ir escrevendo aos pouquinhos, né, e o texto não ficar muito difícil de ler, tá? Bom, outra dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: a parte de resultados, ela quase sempre, tá? Ela costuma ser autossuficiente. Tá? Porque você está falando dos teus dados, das tabelas e das figuras que você está apresentando. Tá? Então, não costuma ter referências. Tá? Geralmente, né? Vou colocar aqui, não tem muitas referências. Às vezes tem, tá? Às vezes você precisa referenciar, sei lá, sabe, alguma técnica, ou então alguma situação, ou então algum artigo que você está usando para se basear, para justificar o tipo de experimento que você fez. Tá? Mas isso não é comum, tá? Não é uma coisa que vai acontecer em todo o teu texto, tá? Então, se você está colocando referência em resultados, fica atento para, se você não está colocando elementos da introdução, ou da metodologia, ou da discussão, nessa parte do artigo, que não é para ter, né, esses elementos, tá? Fiquem atentos a isso, tá? Então, cuidado para não colocar partes da metodologia, introdução ou discussão, tá? Os erros mais comuns, tá? É colocar metodologia, e aqui a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, dependendo da pós-graduação que vocês forem fazer, né, vocês vão ter um formulário de relatório que te obriga a fazer isso, né? Que te obriga a colocar a metodologia em uma página. Então, na metodologia formal, você vai colocar praticamente só as referências, e toda a parte metodológica você acaba colocando na parte de descrição de resultados, tá? Das legendas das tabelas e das figuras, ou até no próprio texto, tá? Quando vocês forem escrever artigo, vocês não podem fazer isso, tá? A descrição das condições, dos métodos, da maneira como você fez aquele experimento, isso tem que estar tudo na metodologia, tá? Na parte de resultados, vocês só descrevem, como o nome diz, o resultado, o dado, tá? O dado final. Você só traz algum elemento da metodologia se ele for fundamental para justificar por que você fez aquele experimento, tá? Ou para entender, né, o dado que você está apresentando. Tá? E o outro erro comum
é colocar a discussão. Acaba sendo uma coisa natural você interpretar os resultados, tá? Evite isso ao máximo, tá? Porque a interpretação dos resultados é uma coisa que se coloca tradicionalmente na discussão. Existe uma linha tênue, né? Até onde que eu vou quando eu descrevo os meus resultados, né? E dependendo da revista, tem revista até que junta resultados de discussão. Mas quando você separa, geralmente interpretações que vão muito além dos dados que você está colocando, vão para a discussão, né? E aí, vale a pena a gente colocar meio que uma regra informal. Interpretação dos dados que se restringe aos dados, né? Vai em resultados. Agora, interpretação de dados que vai além, vai para a discussão. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui Deixa eu pegar esse exemplo aqui. A atividade beta-glucanase dos insetos tratados com fungos foi significativamente maior nos controles. Tá? É que aqui não tem muito, né, o que interpretar, né? Vamos colocar uma coisa a mais, né? Além disso, o tratamento com bactérias... Não, vou colocar aqui. Entretanto, o tratamento com bactérias resultou em insetos com atividades de beta-1,3 glucanases significativamente menores do que a gente coloca, né? Com atividade de beta-glucanase, aqui a gente coloca, vamos colocar um número aqui. Opa, não, peraí, não é isso que eu quero. Do que os controles. Do que a dos controles. Como o controle está no mesmo parágrafo, não preciso repetir. Então, aqui eu vou colocar só, né, o teste e o P. Vamos inventar um P aqui. Tá? Então, aqui na minha frase, a atividade de beta-glucanase nos insetos tratados com fungos foi maior. O tratamento com bactérias resultou em insetos com atividade de beta-glucanase significativamente menores do que a dos controles. Então, dessa forma, né, a atividade de beta-1,3 glucanase apresenta respostas diferentes de acordo com o estímulo apresentado. Tá? Glucanase de P americana. Ok?
tem maneiras melhores de escrever isso aqui, tá? Mas eu também não quero ficar me estendendo muito, tá? O fato é que eu coloquei uma afirmação no final desse parágrafo, tá? Que interpreta só os dados que estão nesse mesmo parágrafo, tá? Eu não estou trazendo coisas de fora, de outros estudos, de outros insetos, não estou relacionando isso com, né, os conceitos, né, desse campo de investigação, não estou fazendo uma análise histórica. Então, assim, se for uma interpretação que está restrita aos dados que eu estou apresentando, tudo bem de colocar em resultados e até melhor, tá? Porque uma das coisas que vocês têm que evitar, isso é uma coisa que eu vou discutir mais na frente, além de não colocar, né, coisas nos seus lugares errados, né, é evitar a repetição supérflua, tá? Então, assim, o texto científico ele é repetitivo em teoria. As ideias e as coisas que você apresenta, elas se repetem, mas você repete, né, aquela coisa apresentando aspectos diferentes daquilo lá, tá? Então, na introdução, você apresenta o contexto histórico, etc. e tal, daquele ensaio ou daquela enzima. Vou dar um exemplo de ensaio enzima de novo, né? Na metodologia, você descreve como você fez aquele ensaio. Em resultados, você explica, você descreve quais foram os resultados que você obteve fazendo aquele ensaio. Ou seja, você está falando do ensaio, do ensaio, do ensaio, mas você está falando de aspectos diferentes, né, daquele ensaio enzimático, por exemplo, se for um ensaio enzimático, tá? Bom, e uma coisa que é importante, né? Então, assim, se vocês fizerem só isso aqui, até aqui, já está um texto de resultados bastante bom, tá? Agora, uma coisa que melhora muito a qualidade do texto de resultados, e que se vocês puderem colocar, é muito interessante, tá? É colocar uma explicação, tá? Ou justificativa muito curta, tá? Né, justificativa já diz isso, né? Isso vai ficar um pouco redundante, mas tudo bem, né? De por que foi feito o experimento no começo, tá? Né, de cada parágrafo, né, ou de cada parágrafo ou frase, né, ou apresentação daquele resultado específico. Isso não só como é que fala? Ajuda, né, no entendimento, né, do trabalho, né? A pessoa vai entender, né, por que que você fez aquilo lá, né? Mas também facilita a leitura. Fica uma leitura mais agradável, tá, do manuscrito. Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo, né, da atividade de beta-3-glucanase. Então, aqui. Tá? Então, para saber se a beta-1,3-glucanase, para saber se a atividade de beta-1,3-glucanase de P americana está sujeita, né, à regulação após desafios com patógenos,
os insetos foram desafiados com diferentes micro-organismos, ok? E essa enzima foi quantificada na hemolinfa, né? E a enzima foi quantificada na hemolinfa, sei lá, 5 dias após o tratamento. Pronto. Então, aqui eu explico, no começo desse parágrafo de resultados, por que que eu fiz o experimento, tá? Explico um pouco o experimento que foi feito. E aí, eu descrevo os dados que foram obtidos. Fica muito mais agradável a leitura e a pessoa que vai ler vai entender, né, a razão do experimento, vai ficar familiarizada com as hipóteses que você está desenvolvendo ao longo do trabalho, tá? Sem dúvida, é um texto melhor, tá? Aí, é uma questão delicada, tá? Esse detalhamento metodológico que eu coloquei aqui, tá? Isso vai em metodologia, vai na legenda da tabela, por exemplo, né? Esses dados aqui estão numa tabela, né? Que, inclusive, eu também tenho que citar aqui, né? Isso aí varia um pouco de revista para revista, tá? Tem revistas que pedem para você enxugar demais o texto, tá? E aí você acaba optando por ou colocar, fazer repetições ao mínimo, colocando em material suplementar, etc e tal, mas se a revista te dá uma certa liberdade, não tem tanto problema você repetir um pouco de informação na legenda da tabela e no texto, tá? Só precisa tomar cuidado para não ser uma coisa excessiva, né? Se é uma coisa que, assim, que é importante para o entendimento, tá? Um pouco para essa justificativa, para essa explicação, olha, por que que eu fiz o experimento, vale a pena colocar no texto de resultados. Se é uma coisa que vai ficar solta ou supérflua, aí você não precisa colocar, aí você coloca em metodologia, tá? Ou na legenda da tabela. O critério que vai te dizer isso é o contexto, tá? É a continuação desse texto. Por exemplo, se depois disso eu apresento e discuto atividade 10 dias depois do tratamento, é importante falar nesse parágrafo que esses são os dados de 5 dias. Tá? Então, aí vale a pena colocar, né, esse detalhe metodológico no texto. Se depois eu falo, por exemplo, de, olha, medidas no intestino, em outro compartimento, ou então, em vez de desafiar com os micro-organismos, eu vou alimentar o inseto com esses organismos, tá? Aí vale a pena colocar esses detalhes metodológicos. Agora, se isso aqui é a única coisa que eu vou apresentar nesse paper, não vou ter, né, necessidade de comparar esses dados com outras situações, né, que me exigem esse detalhamento para a coisa fazer sentido, para eu entender, né, claramente, né, a que se estão referindo esses números, aí eu não preciso. Aí eu pego esses detalhes e deixo na metodologia mesmo, tá? Então, como é que a gente pode colocar aqui, né? Não, deixa eu mudar de página, porque já está grande demais. O nível de detalhamento metodológico depende do contexto, tá? Ou seja, dos outros resultados do artigo. Ok? Bom,
Uma coisa também que às vezes a gente coloca, só para finalizar, né? Da mesma maneira que às vezes, não, deixa eu colocar isso aqui, se coloca uma interpretação dos dados no final do parágrafo, às vezes se coloca, né, uma interpretação mais geral dos dados no final da sessão, mas muito no sentido de fazer um resumo do que foi obtido, tá? Então, essa interpretação aqui, ela não é, então, mesmo critério que eu apresentei antes, ela é circunscrita aos dados que estão apresentados. Ela é realmente um resumo, é um fecho, tá? É para os seus resultados não acabarem, né, abruptamente, sem, né, como é que fala? Sem nenhum estilo mesmo, né? De você, olha, você tá contando uma história que teoricamente tem começo, meio e fim, né? Você começou a fazer os experimentos por uma determinada razão, essa razão está super detalhada na introdução, etc e tal, pontuada, né? Especificamente, conforme você vai apresentando os resultados um a um, você vai contando a tua história, apresentando os seus resultados, é importante ter um fecho no final dessa sessão, né? E esse fecho costuma ser um resumo, né, geral dos dados, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Com isso, a gente meio que fecha a parte de resultados, tá? E semana que vem a gente começa a falar, então, um pouco da parte de discussão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Pessoal? Não, Fernando, tá tudo certo. Eu também não tenho nenhuma dúvida. Tá bom. Eu espero que isso seja um bom sinal, né? Bom, então, gente, eu acho que é isso. Eu agradeço aí a presença de todos, tá bom? E deixa eu parar de gravar. E a gente se vê, então, semana que vem, tá bom? Tá bom, Tchau, tchau, obrigada. gente. Tchauzinho. Tchau, gente. Cuidem-se. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.